Você pega, por exemplo, aqui o Ministério aqui não, da Margarete não, é de outra, dos povos indígenas, que gastou aqui, ó, cerca de quase 2 milhões de reais para poder construir, senhores, uma tenda na COP. Eu acho que é a tenda mais cara desse país, né? O metro quadrado mais caro, ultrapassa Lourdes lá em BH, Ipanema, enfim. Eu só queria pegar uma carona aqui na fala do nosso amigo e lembrar a todos os deputados da responsabilidade que a gente tem com a verdade e a responsabilidade que a gente tem que ter com as nossas falas. E por que eu digo isso, senhor presidente? Porque às vezes a gente leva dezenas de anos para construir uma política pública que dê conta de fazer justiça social. Mas a gente leva segundos, minutos para destruir essa política pública. E eu escutei aqui, atento, a fala do deputado Nicolas, e a gente vive hoje um capítulo muito pobre da política brasileira, porque, infelizmente, em virtude das redes sociais, a mentira se espalha numa velocidade enorme. E essa mentira, às vezes, dá conta de destruir políticas públicas importantes. A gente tem um débito enorme, né, com a população indígena. Eu vi ele dizendo aqui que foram gastos mais de 2 milhões de reais numa política que acontece desde 2004 aqui no Brasil, que é insuficiente ainda para a gente reparar todo o débito que a gente tem com esse povo indígena, e que não foi a construção de uma tenda, foi um investimento num grande evento para mais de 6 mil indígenas, com várias tendas. Mas, infelizmente, as pessoas não se dão conta disso. É louvável, sim, que essa comissão possa estar atento à qualidade do gasto público. E a gente quer isso sim. Mas eu não vi a mesma disposição do deputado Nicolas quando o Bolsonaro gastava milhões com carreata. Ele gosta tanto de dar Google, e eu dei um Google aqui para saber quanto que custou as carreatas do Bolsonaro. Custaram mais de 5 milhões de reais, segundo a reportagem do estado de São Paulo. A última carreata dele custou quase 1 milhão de reais. Então, pelo amor de Deus, não vamos criticar as políticas públicas, que são importantes e necessários investimentos nelas para a gente fazer justiça social aqui no nosso país. Veja só, infelizmente, é uma lógica ruim e perversa, segundo a qual primeiro você mente. Aí você dá uma ampla repercussão para aquilo, para o que é falso, e quando se esclarece, tenta se abafar com a repercussão amplificada daquilo que é falso. É uma guerra permanente de verdade e mentira, dessa cultura terrível de fake news, que é tão própria como instrumento político de uma corrente política e ideológica no Brasil, que os deputados que me antecederam são destacados militantes desta corrente política, que se associou muito na sua natureza a prática de fake news. Desagravo de antemão a nossa ministra Margarete Menezes, uma pessoa que tem trabalhado com muita competência aí no Ministério. Ela virá aqui e muito clara e transparentemente esclarecerá todos os pontos que forem aqui apresentados por esta comissão, fazendo inclusive com que se reponha a verdade sobre alguns fatos que aqui já antecipados, que até já foram esclarecidos alguns deles, e outros serão aqui esclarecidos. Eu espero que neste dia haja a necessária dignidade de fazer uma autocrítica àqueles que agora acusam, antes de ouvir a outra parte. E sobre a COP30, na verdade, isso tenta mascarar um outro problema. É que essa turma do negacionismo, essa turma que é contra a questão ambiental global, essa turma toda aí está incomodado com duas coisas. Primeiro, o protagonismo do Brasil na liderança global das questões climáticas. Segundo, o respeito que o Brasil passou a ter desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, no Concerto das Nações, em todos os organismos internacionais, com todos os países mundo afora. E isso é que deságua também nesse momento tão importante, crucial,
que é um momento, inclusive, da COP30, que deveria, para além de quaisquer diferenças políticas, para além de quaisquer diferenças ideológicas, unir o Brasil, porque essa é uma pauta importante para o Brasil, essa é uma pauta importante para o Pará, que anfitrionará, pauta importante para toda a região metropolitana de Belém, que anfitrionará, pauta importante para o mundo inteiro, porque aqui nós seremos, naqueles dias, a capital mundial desse debate tão estratégico, tão urgente, tão necessário que o Brasil acolherá. Eu faço um apelo aqui, ao invés de tentar desqualificar um evento tão importante, que haja grandeza para que nós nos unamos, valorizando a presença de tantas pessoas do Brasil para a COP30, que não será a COP300. Deputado Nicolas Ferreira, o requerimento já foi aprovado. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, que precisa pôr na rede social toda hora para poder ter audiência. Foi aprovado, não. Mas queria dizer para Vossa Excelência... Eu acho que o senhor chegou agora, deputado. Não foi aprovado não, viu, presidente? O senhor, que eu Fica saiba, mais um vídeo aí, obrigado, deputado. que eu saiba, o senhor não é mal educado. Não, deputado. O que eu saiba, o senhor não é mal educado. Entendeu? Deixa eu falar, depois o senhor se inscreve. Se inscreva, deputado. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva, deputado. Entendeu? Se inscreva. Deputado Gilmar Tato. Com a palavra o deputado O Gilmar requerimento Tato. é justamente, presidente, para... convidamos aqui a ministra Margareth Menezes para esclarecer, vamos inclusive ver a pauta, ver os assuntos que ela precisa esclarecer aqui e não fazer um pré-julgamento. O deputado Nicolas Ferreira já quer fazer um pré-julgamento, já joga no ar vários números, várias ações do Ministério, que aliás é uma excelente ministra, que tem a cara do povo brasileiro. Está de parabéns, presidente Lula, de ter escolhido a ministra Margareth Menezes como ministra da Cultura. É a expressão genuína da cultura brasileira, por que ela produz, do ponto de vista da sua música, da sua poesia, do seu canto, e nós temos que respeitá-la. Por isso que nós estamos aqui. Tinha requerimento de convocação, os deputados aqui concordaram, inclusive, de forma até educada, no sentido de fazer com que fosse um convite. Eu acho que essa comissão tem que proceder dessa maneira. Tem dúvidas, que é função dela, vamos chamar aqui o ministro, vamos chamar os representantes do governo, vamos chamar, inclusive, os órgãos de controle para nos esclarecer esta comissão. Então, primeiro esclarecer, primeiro ouvir, antes de fazer um pré-julgamento. É disso que se trata, porque senão joga no ar, ao léu, nas nuvens, e coloca sob suspeição algo que não é verdade. Então, por isso que a comissão tem que ter responsabilidade de averiguar, fiscalizar, tirar dúvidas, chamar quando for preciso. Eu acho que é dessa maneira que essa comissão tem que se comportar, porque senão aí vira um debate, às vezes, injusto em relação às pessoas que têm responsabilidade de conduzir a sua área, neste caso a ministra Margareth Menezes. Obrigado, deputado. Deputado Carlos Jordi. Só para contraditar, senhor presidente, pelo artigo 74, inciso 7, foi citado nominalmente, as acusações aqui, elas caem por si só, né? Pelo contrário, senhor deputado, isso deve ter chegado agora. Isso aqui não é para vídeo, não. A ministra vai vir aqui, já está transformada em convite. Ela vai esclarecer tudo. É função dessa comissão fiscalizar, sim. Mas essa comissão não pode fazer um pré-julgamento. Aliás, a COP30 ser no Brasil, nós vamos ser retrato para o planeta, gente. Nessa questão da transição energética, a COP30 vai dar uns indicadores e pauta internacional de como nós poderemos ter vantagem. Se nós vamos preservar e conservar, que os outros paguem essa conta. É isso que incomoda a nossa oposição. Nossa capacidade política de articulação internacional é extraordinária. E a COP estar sendo realizada aqui no país, a COP30, é de uma relevância fundamental para a indústria brasileira, para todo o povo brasileiro, e quem está acostumado a fazer retórica de mentira deve estar se incomodando muito. E aí ficam fazendo sensacionalismo prévio numa comissão que tem que fiscalizar, sim. A ministra virá aqui, vai explicar tudo certinho, e artistas
tem já uma decisão, se não me falha a memória, do Conselho de Ética e com aval do Tribunal de Contas da União, que eles têm uma ação diferenciada, porque às vezes ocupa a função de ministros. Então isso também já tem acordo e entendimento, inclusive, com o Tribunal de Contas.